Você acredita que o cigarro te relaxa e diminui o seu estresse? Pois você está errado. A nicotina te mantém num mundo paralelo que eu chamo de metaverso da nicotina. E eu vou te explicar isso nesse vídeo. Fica aí. Olá, futuros esfumantes desse canal. Você está no Parando de Fumar em 4, 3, 2, 1. O programa que te conta todas as verdades sobre a nicotina. Eu sou Josiane Marchioro, eu sou médica pneumologista e sou especialista em cessação do tabagismo. E hoje eu vou te contar um dos segredos mais guardados em relação à nicotina. Realmente, você acredita que ela te relaxa e que ela diminui seu estresse. Porém, isso não é verdade, é apenas uma ilusão criada no metaverso da nicotina que eu vou te explicar agora. Então, a nicotina, ela age no seu sistema nervoso central. E lá dentro da sua cabeça, do seu cérebro, ela cria dois mundos paralelos. Então, você vive como se existissem dois de você. Nesse primeiro mundo, é você com a sua vida normal. Você trabalhando, você vivendo com a sua família, fazendo suas atividades de lazer, o que te deixa feliz, mas existe um outro eu seu, que é o seu avatar, que serve o seu cérebro fumante, que é apenas isso. Ele é apenas um servo para alimentar o seu desejo pela nicotina. Onde exatamente que se encontra o metaverso da nicotina? Então a gente sabe que o nosso sistema nervoso central é composto por várias estruturas muito complexas, mas a gente pode dividir didaticamente em duas estruturas principais, que é o neocórtex, que é a parte mais atual, mais evoluída do nosso sistema nervoso central, e a parte mais primitiva, que nós chamamos de sistema límbico. O sistema límbico tem uma característica principal. Ele é um sistema primitivo, isso quer dizer que ele existe desde os animais até os nossos ancestrais e veio nos acompanhando então por gerações e gerações nos mamíferos. É presente inclusive no ser humano, mas a gente ainda apresenta essa outra camada mais nova, mais moderna, que é chamada de neocórtex. Mas focando no sistema límbico, é um sistema primitivo, então presente inclusive nos animais, e que tem como característica principal ele ser regido pelas emoções. Na verdade, as emoções são a linguagem do sistema límbico. Então, se a gente pensar no neocórtex, que é essa parte mais evoluída do nosso cérebro, a linguagem ali é a nossa linguagem falada, comportamental, o jeito que nós nos expressamos, o tom da voz, as referências que a gente tem ao longo da vida, a imaginação, os gestos, a entonação, tudo isso faz parte da comunicação do neocórtex. Porém, o sistema límbico, que é um sistema bem mais primitivo, ele se conecta ao mundo e se comunica através das emoções. Então, ele possui duas características principais. Uma delas é que ele é imediatista. E a segunda é que ele atua sempre pelo menor esforço. Essas duas características vão ser essenciais para ele cumprir as suas duas funções. São duas funções muito básicas e muito importantes. A primeira delas é sobreviver. Então, esse é o sistema límbico que faz você sobreviver. Isso quer dizer que ele te dá o impulso de se alimentar, de beber água, de acordar e dormir, de descansar e também de todo o funcionamento dos seus órgãos e sistemas. Ele dá essas informações para o teu intestino, para o teu estômago, para o teu sistema nervoso central e também para rins, enfim, qualquer outro órgão necessário para você estar vivo. A segunda função é sobreviver também, mas sobreviver neste mundo. Isso quer dizer, basicamente, se reproduzir.
Então, ele quer que você, como indivíduo, sobreviva e quer que você, como sobreviva, perdure no mundo. Para garantir essas duas funções, por isso ele tem essas características, que é como se você pensasse assim, num atleta, em algum dom nato que é necessário para aquela atividade. Então, digamos assim, para um corredor, ele tem aquele biotipo específico que faz ele ser o biotipo ideal para correr, né? Ele tem aquela habilidade inata, tem a musculatura com a estrutura de fibra muscular, tamanho de perna, tamanho de braço, que é o mais compatível para ele realizar aquela função. E o ideal para realizar essas duas funções é que o sistema límbico tenha essas características de ser imediatista e de ter sempre buscar o menor esforço. Por quê? O menor esforço, ele garante que tem um menor gasto de energia, e isso é essencial para sobreviver. Então, talvez hoje a gente não perceba isso, porque a gente tem muitas facilidades no nosso dia a dia que não existiam antes. Mas antes, no Homem das Cavernas, ou enfim, na vida mais medieval, isso era essencial, poupar energia, fazer todas as atividades de modo que não gastasse tanta energia para poder sobreviver, principalmente nas situações mais desafiadoras e mais extremas. E ser imediatista também responde a essas duas necessidades. Então, ele não quer que você aprenda coisas novas, que você evolua espiritualmente, que você se dê bem com as pessoas, mas ele quer garantir que você sobreviva e se reproduza. E com isso, ele tem essas características imediatistas que fazem com que, quando você tenha fome, você se alimente. Você tem sede, você busque água. Você tem impulso sexual, e às vezes não é adequado nem ao momento e nem com a pessoa certa, mas pelo fato do sistema límbico te dar uma coordenada imediata, você acaba respondendo para ele cumprir a única função dele, que é sobrevivência. Para isso, para garantir todo esse funcionamento, ele se usa de duas ferramentas cerebrais, e elas são essenciais para a gente entender o metaverso da nicotina. Essas duas ferramentas são o sistema de recompensa cerebral e o sistema de condicionamento, que existem dois: o condicionamento clássico e o condicionamento operante. E a gente vai conversar sobre essas duas ferramentas. O sistema de recompensa a gente já falou em alguns vídeos anteriores aqui, mas é aquele sistema que leva a gente a ter uma recompensa imediata, e com isso o teu corpo entende que você precisa e quer repetir aquela ação. Então, esse sistema é dependente de um neurotransmissor chamado dopamina. Então, como que funciona? Vamos usar o exemplo aqui, a nicotina, né, que é o nosso assunto. Então, quando o fumante traga, ele traga lá muitas substâncias presentes no cigarro, entre elas a nicotina. A nicotina, rapidamente, em 7 segundos apenas, ela chega no teu sistema nervoso central. E o primeiro lugar que ela vai atuar é numa área cerebral chamada área tegmentar ventral. Claro que esse nome não é essencial para você entender, mas só para a gente poder contextualizar todo esse sistema. Essa área tem uns receptores nos neurônios, que são pequenos sensores que ficam na superfície do neurônio para receber informações que vêm de fora. A nicotina se liga a esses receptores, que são chamados receptores nicotínicos, e o nome realmente foi dado pela descoberta em relação à ação da nicotina, e ele ativa esses receptores, fazendo esse neurônio liberar dopamina. A dopamina é um neurotransmissor A dopamina é um neurotransmissor que nós chamamos de neurotransmissor do prazer, né? Então, ela tem essa característica de transmitir ao sistema límbico a sensação de prazer. Quando a área tegmentar ventral é ativada pela nicotina, liberando dopamina, essa dopamina vai agir em uma outra região do sistema límbico chamada núcleo accumbens. Também, o nome pouco interessa, mas aqui é importante saber que essa área é a área do prazer, que é a área que os cientistas se referem ao centro do prazer do cérebro.
Então, todo estímulo que tiver aqui vai gerar prazer. Essa área, então, é super responsiva à dopamina. Quando o fumante traga e a nicotina rapidamente chega ao sistema nervoso central, há uma liberação maciça de dopamina. Porém, à medida que a pessoa vai fumando vários dias e tornando-se dependente da nicotina, esses neurônios da área tegmentar ventral, eles já têm uma atividade reduzida à liberação da dopamina e a sensibilidade dos receptores à nicotina. Isso a gente chama de dessensibilização. Então, o receptor que antes chegava a nicotina, se ligava neles e ativava muita liberação de dopamina, agora eles se tornam menos sensíveis. É aquela coisa de um estímulo começar a perder a graça, sabe? Então, aqui o perder a graça significa que eles vão estar menos sensíveis. Estando menos sensíveis, eles começam a liberar menos dopamina. Porém, aqueles neurônios que recebem dopamina lá no núcleo accumbens, que é o centro do prazer do cérebro, eles estão com muitos receptores ativados para receber a dopamina. Eles receberam uma vez, sabem que aquilo é prazeroso, então os neurônios que tinham uma quantidade X de receptores agora vão ter 10x, 20x. Eles aumentam a quantidade de receptores. Então, se por um lado os receptores agora estão menos sensíveis, porque deixou de ser uma novidade, né? A gente vê que essa área tegmentar ventral, ela não apenas responde à dopamina, mas ela começa a modular essa resposta. Então, com o hábito recorrente de fumar, esses receptores estão menos sensíveis e começam a liberar menos dopamina. Esse é o mecanismo de tolerância à nicotina e também a outras drogas de abuso, como álcool, enfim, drogas ilícitas, eles agem dessa forma. Mas, ao mesmo tempo que isso acontece, aumenta o número de receptores que querem, que têm fome de nicotina. E esse sistema de recompensa, então, vai trabalhar assim. Libera dopamina, no núcleo accumbens sente a sensação de prazer, quando começa a baixar o nível de nicotina, o teu sistema nervoso vai comunicar. Agora sim, é o teu neocórtex, que é a parte racional, a parte mais evoluída do cérebro, vai comunicar que você precisa fumar de novo, porque você precisa alimentar novamente o sistema de recompensa. Então, existe uma parte totalmente localizada no sistema límbico, mas o centro do prazer vai se comunicar também com o neocórtex. E é aqui que você vai tentar controlar o impulso de fumar novamente. Porém, como a gente disse, o sistema límbico ele é programado para te fazer sobreviver. E nicotina não tem nada a ver com sobrevivência. Porém, ele vai ativar as mesmas vias de recompensa que te fazem comer para não sentir fome e não morrer, beber água para se hidratar e também não morrer. Ele age, ele instala esse circuito, uma substância que teu corpo de forma alguma precisa. Afinal de contas, a nicotina é um veneno. Mas é assim que ela age. Quando ela chega no neocórtex, vai ter o teu impulso de voltar a ingerir a nicotina, fumar novamente, né? Para ativar de novo todo o sistema de recompensa, ou você vai conseguir dar uma mensagem de não, eu não vou fumar, e isso é consciente. Porém, sempre você vai estar nessa briga em relação a aliviar os teus sintomas de abstinência, né? Estresse, inquietação, irritabilidade, e o teu neocórtex tentando inibir o teu sistema de recompensa. Mas aqui, o que eu quero deixar claro é que isso aqui é muito forte, porque é o que nos faz sobreviver. Então, nas outras atuações dele, que fazem sentido para o seu corpo, que é se alimentar, reproduzir, dormir, beber água, teu intestino funcionar, tudo isso gera uma recompensa, uma sensação de prazer que te faz repetir essas ações que são essenciais para que você sobreviva. Porém, a nicotina se apropria desse sistema. E daí uma droga, né, um veneno, um real veneno, acaba entrando no teu circuito de recompensa como se a sua vida dependesse dele. Então, aqui é uma dessas ferramentas. A segunda ferramenta é o condicionamento. O condicionamento é todas aquelas suas atitudes ligadas ao cigarro que fazem você fumar, que não apenas o sintoma da abstinência da nicotina. Então, independente de você estar relaxado ou não, de você estar estressado ou não porque está faltando nicotina,
os outros cigarros, que não são aqueles para repor o nível de nicotina do seu sangue, vêm do sistema de condicionamento. E como que isso funciona? Então, imagine que você tem um estímulo que já é essencial para a tua vida ou que já é natural do teu corpo, como, por exemplo, eu sinto o cheiro de uma pizza ou eu vejo uma pizza e eu começo a salivar e ter vontade de comer. Esse é um estímulo visual ou do olfato que é inato, que a gente não aprende, ele simplesmente existe como um reflexo. Porém, se você começar a associar, parear um comportamento junto com um estímulo real, inato, você vai conseguir um condicionamento clássico. Então, quem descobriu isso, estudou isso, foi um fisiologista russo chamado Pavlov, que o experimento dele foi basicamente com cães. Ele estudava a salivação nos cães e o que ele reparou é que se ele levasse comida e os cães vissem a comida e sentissem um cheiro, obviamente eles salivavam. Mas ele começou a associar um outro estímulo junto com a exposição do alimento, né? Ele fazia isso com um som. Então ele tocava uma sinetinha, um som, uma campainha, ao mesmo tempo que mostrava para o cachorro o alimento. E ele começava a salivar. Repetidamente fazendo isso, depois que você tirava a comida, o cachorro não via nem sentia o cheiro da comida. Apenas ouvia o som dessa campainha, ele já começava a salivar. Então, ele pareou dois estímulos. Um que é inato, né, de salivação, quando você sente o cheiro ou vê a comida, com o outro que era neutro, que não tem nada a ver com o estímulo da salivação. Porém, quando eles estão pareados ao mesmo tempo e repetidos ao longo de dias, né, num treinamento, o cachorro associa uma coisa ou outra. E isso a gente chama de condicionamento clássico, que é basicamente o que acontece com os alimentos, com a refeição, com a relação sexual e o tabagismo. Então, não é necessariamente o desejo sexual que fez ter vontade de ingerir nicotina. Afinal de contas, tem um monte de não fumantes que não fazem isso. Mas começa a haver esse condicionamento. Então, o término do ato sexual, ou da alimentação, ou de um cafezinho, você começa a associar com o cigarro e você tem esse comportamento condicionado clássico que te leva a saber que uma situação de prazer associada ao cigarro e uma situação de reflexo já natural da sobrevivência, que é inato, eles acabam te despertando a vontade de fumar. Então, mesmo sem tomar o cafezinho, o fumante já associa aquilo ao prazer que a nicotina vai dar e cria esse condicionamento. No condicionamento operante, o que nós temos é uma situação que você associa com algo que já te deu no passado um reforço positivo. Então, para ficar menos complexo, você associa situações em que você tem estresse no trabalho, estresse na família, com o ato de fumar e sentir-se mais relaxado. Isso já aconteceu no passado e você tem um reforço positivo dessa situação. Então, a partir de um momento, depois que isso já virou um comportamento condicionado, você vai tender a qualquer situação de estresse recorrer ao cigarro porque você só sabe enfrentar dessa forma, porque você tem lá no seu sistema límbico armazenado uma previsão e um comportamento que você compara com experiências anteriores, de que se você fizer isso, você vai ter facilidade em lidar com aquela situação. Então, sempre em condicionamento operante, a gente tem um reforço que pode ser positivo ou negativo. E além do reforço, a gente pode ter uma situação punitiva. Então, o reforço, ele estimula a atuação e a punição inibe, né? E isso pode ser tanto positivo quanto negativo, porque você pode ter um ato que você realize e leve ao reforço, uma sensação agradável, e pode ter um ato que você evita e te leva a ter uma sensação agradável. E também, do mesmo jeito, a punição. Pode ter situações onde você se sinta punido porque você realizou uma atitude, teve uma ação positiva e se sentiu punido,
ou você foi privado de alguma coisa e teve a sensação de punição, que é uma sensação desagradável. Então, o que a nicotina faz é criar condicionamentos clássicos e operantes, e o operante vai ser focado no reforço positivo. Então, você tem uma recordação de prazer em relação à nicotina, ou de redução do estresse, ou de ser mais fácil socializar, e toda vez que você for exposto a uma situação similar, você voluntariamente vai ser direcionado a fumar para obter esse reforço positivo novamente. Então, com isso, a gente consegue entender que, na verdade, a sensação que você tem de estar relaxado porque fumou, ela, na verdade, é apenas o teu metaverso conversando com você. Por quê? Porque, na verdade, você só se sente estressado porque o nível de nicotina caiu. Então, se você nunca tivesse fumado aquele cigarro anterior, você não ia ter essa sensação de inquietude, de vazio, de ter algo faltando. Isso quem cria é a nicotina através dessas duas ferramentas. Então, uma vez que você nunca experimentou isso, você não tem essa associação de condicionamento e nem ativa o teu sistema de recompensa. O que faz a gente concluir de que a sensação de prazer e de relaxamento de quem fuma, na verdade, é uma consequência da dependência da nicotina e do sintoma de abstinência. Então, na verdade, ele não te relaxa em nada, ele te cria uma situação desconfortável para depois resolver. Então, isso basicamente seria a mesma coisa que eu proponho para você, o seguinte: você, digamos que você está de boa, tranquilo, relaxado, mas também entediado, assim, é um dia que não tem muito o que fazer e você queria, assim, ter alguma coisa diferente para fazer, uma sensação, né, de sair daquela inércia. E daí eu venho te propor o seguinte: poxa, você está entediada, e você queria se sentir mais motivado, né, mais alegre. Então vamos fazer o seguinte: você vai calçar um sapato 2 números menor do que o teu pé e vai andar por 2 horas. E daí, depois de 2 horas, você vai voltar aqui, a gente tira o sapato, e daí você vai ter uma sensação incrível de alívio, de bem-estar, de liberdade, de prazer. O que você falaria para mim? Pô, que ideia é essa? Eu falo assim: aí você tira, fica um tempinho sem, e daqui a pouco a gente põe de novo o sapato apertado. Se anda mais 2 horas, e a gente tira de volta, e você vai ter novamente essa sensação de bem-estar, de prazer, de relaxamento, de alívio da dor. O que você acha? Você acha que é uma boa proposta? Ou não, eu estou melhor assim, sem dor nenhuma. Por que eu vou sentir dor para depois sentir alívio? Pois é, mas é isso que o cigarro faz. Ele cria a situação de desconforto para depois criar a sensação de conforto e de relaxamento. Então, é uma ilusão você acreditar que o cigarro que te relaxa. Isso a gente trabalha entendendo como que esse sistema de recompensa e de condicionamento funciona. E é apenas você tentando alimentar o teu cérebro fumante, é só você no metaverso escolhendo ser um servo do teu cérebro fumante que faz você se sentir dessa forma. Então, essa associação pode e deve ser desfeita. E é assim que é o método definitivo para você parar de fumar. Quando você entende tudo isso, você já sabe que isso vai acontecer e que não depende da sua vida sentir prazer, sentir felicidade em tomar um cafezinho. Não depende do cigarro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você apenas pareou 2 estímulos. Mas, do mesmo jeito, e olha só, isso é muito interessante. Quando Pavlov, que foi esse russo que estudou os cachorros, ele descobriu isso, ele descobriu que para condicionar um hábito, né, a um estímulo que não tinha nada a ver com aquela resposta, você tinha que repetir aquilo várias vezes. Então você expunha sempre a comida e o barulho da campainha para o cachorro. Comida e o barulho da campainha. Comida e o barulho da campainha. Até o momento que você tira a comida e só faz o barulho da campainha e o cachorro saliva mesmo assim. Do mesmo jeito que precisa da repetição para esse condicionamento acontecer, se fica muito tempo sem você associar uma coisa com a outra, isso também para de existir. Então, quer dizer que se eu começar a tocar só a campainha, mas em nenhum momento mais eu associar isso com a comida, o cachorro vai entender: opa, agora é a campainha e não tem comida nenhuma, e não vou mais salivar. E a mesma coisa vai acontecer quando você resolver parar de fumar. Você vai desassociar isso. E por isso que você não vai precisar viver sem o teu cafezinho.
Não vai precisar viver achando que a tua refeição nunca mais vai ter o mesmo sabor, ou que a relação sexual nunca mais vai ser tão gostosa se não tiver o cigarro depois. Essa associação vai ser desfeita. E você precisa acreditar nisso, entender isso, para você não imaginar que parar de fumar é escalar um Everest todo dia, o resto da sua vida, porque não é. Você vai descondicionar uma coisa da outra e você vai ter todos os prazeres da sua vida, independente dessa servidão que é fornecer nicotina para o seu cérebro. Você quer saber mais, quer ter dicas, quer saber o caminho de como a gente faz isso? Continua assistindo esses vídeos que você vai entender o passo a passo e vai ver que fumar sim é possível e pode ser um caminho definitivo. Então faça dessa tentativa a sua última.